filha de José Antônio e da Cineia. Por que você vai falar? Assim, eu vou falar por quê. No primeiro domingo do mês passado, o meu pai fez um sorteio, que a gente vai fazer agora todo domingo, com um papelzinho para cada um, e um papel vai estar escrito para a pessoa falar a mensagem. Eu estava indo embora quando eu fui pegar o papelzinho. Eu peguei um papel para mim, um papel para o Rafael, com o meu namorado, e eu peguei bem o papel que estava escrito para falar a mensagem. Só que é engraçado porque essa mensagem não é uma mensagem assim, né, uma pregação, mas a palavra, o que eu tenho para falar, eu tenho essa na minha mente já faz mais de 2 meses que Deus quer que eu falo, só que eu não tenho oportunidade de falar, porque eu vejo que Deus está colocando no coração de todas as pessoas que eu conheço para falar para os jovens. E o que eu tenho para falar hoje é especificamente para os jovens, servem para os adultos também, mas é mais para os jovens. Então, assim, o que Deus está falando assim na minha mente todo dia que antes de tudo eu quero contar o testemunho, né, que para mim contar isso eu tenho que falar o testemunho. Eu estava desempregada e desde novembro do ano passado que eu saí do emprego, e aí eu falei para Deus que eu ia só começar a procurar emprego em janeiro. Aí chegou janeiro, eu comecei a procurar, não achava, só achava trabalho que trabalhava no sábado. E eu chegou em março mais ou menos, e meu pai falou pra gente vir orar no monte, aqui, né? Durante 7 dias a gente orava, durante 7 dias a gente esperava a resposta de Deus. Então a gente orou 7 dias, né? Ele falou pra mim fazer um pedido, e eu, minha mãe e ele que viemos aqui, cada um ia fazer um pedido especial. Eu pedia pra mim arranjar emprego, eles pediam, né, os pedidos deles. Então a gente orou 7 dias, eu não me lembro quantos 7 dias a gente orou, mas durante esses 7 dias de descanso, né, que a gente estava esperando a resposta, Deus me deu emprego. Graças a Deus todos lá são evangélicos. E é assim um lugar que eu percebo que Deus deu de presente para todas as pessoas que estavam lá. Porque eu trabalhava num lugar que era espírita, e a última semana que eu tava lá, era uma clínica de fisioterapia, a última semana que eu tava lá entrou um paciente que era pai de santo. Então acho que Deus até me livrou porque eu só vi ele uma vez, e eu já soube já de longe que era ele, e eu queria sair correndo de lá o mais rápido possível, né? Graças a Deus, Deus me tirou lá antes. E eu sempre me sentia muito mal lá, né, por causa disso. Mas Deus me colocou, graças a Deus, em esse lugar que todos são evangélicos. Outra pessoa que estava lá também, que eu conversei com uma moça de lá, ela falou que o lugar onde ela trabalhava também tinha muitos espíritas, e as pessoas que chegavam lá doentes vinham com demônios, e ela que tinha que cuidar, ela que tinha que falar. As pessoas falavam que estava doente, mas a pessoa estava com demônio, e ela tinha que lidar com isso todos os dias. E ela falava que, graças a Deus, estava nesse emprego também comigo. Então, dou graças a Deus, glórias a Deus, porque eu pedi, Ele me deu, do jeito que eu queria, o emprego que eu pedi, né? Então, antes de tudo, que se os irmãos tiverem algum pedido que sabem que Deus pode fazer, peçam, porque Deus realmente vai dar, mas no tempo dele, é claro. Eu pensei que ia ser rápido, foi rápido, né? No meu visto foi até rápido, mas se demorar anos, pode demorar meses, dias, minutos, mas Deus vai responder conforme for a vontade dele. Que a gente tenha esse discernimento para esperar, né? E desde que eu consegui esse emprego, eu tinha muita fé que eu ia conseguir mesmo. Eu sei que Deus está me moldando assim, espiritualmente. E todos os dias eu tenho pensado muito sobre Deus, conversando com Ele. Eu sei que Ele conversa comigo muito mais do que antes, e nessas conversas que eu tenho com Deus, vindo do trabalho, indo para o trabalho e estando lá no trabalho mesmo, eu fico assim viajando nos meus pensamentos, e Deus tem me falado muito para falar com os jovens, porque os jovens não estão preparados, e eu coloco isso, eu também estou nessa, né? Os jovens não estão preparados para o que está vindo no mundo agora. Como Deus falou pro meu pai que o povo vai vir uma crise sobre o povo de Deus,
pior ainda vai sofrer os jovens, porque os jovens não estão preparados, os jovens não buscam a Deus, e eu sei disso porque eu passo por isso também. Eu tenho 19 anos e agora que eu estou começando a buscar a Deus assim mais intimamente, tem jovens que não sabem nem o que é você se ajoelhar no chão e adorar a Deus e pedir para Deus alguma coisa, sentir o poder de Deus dentro de você. Tem muitos jovens que não sabem o que é isso, não sabem o que é vir no monte orar, não sabem o que é você orar em voz alta. Eu conheço jovens que nunca oraram em voz alta para ninguém ouvir e não gostam nem de orar sozinho lá no seu quarto. Então assim, isso é uma coisa assim que eu sei que desagrada muito a Deus, porque os jovens são muito especiais e as pessoas ouvem muito mais os jovens quando eles estão falando. Porque ouvem os adultos, é claro, mas eu sei que impacta mais um jovem falar sobre a palavra de Deus do que outras pessoas. Então assim, hoje Deus não me deu nenhuma revelação em sonho, nenhuma revelação assim por meio de outra pessoa falando comigo. Ele só falou no meu pensamento mesmo, só que hoje eu tive um sonho e eu tenho esses sonhos faz muitos anos que eu tenho. Eu já falei pro meu pai uma vez que eu tive, só que eu tenho constantemente, eu sonho com muitos demônios. E assim, eu sempre acordo muito mal quando eu sonho isso, mas hoje o sonho foi terrível. Uma vez que eu sonhei antes de contar o sonho de hoje, foi que eu tenho um avô que ele morreu, né, o pai do meu pai. E logo depois que ele morreu, acho que 1 mês, 2 meses depois que ele morreu, eu sonhei que eu tava na minha família e ele tava lá. Só que no meu sonho eu sabia que ele já tinha morrido. Só que ele tava lá, com a família toda. Aí eu olhava assim pra ele e eu pensava, nossa, mas o meu avô morreu, o que ele tá fazendo aqui, né? E todo mundo conversando com ele normalmente, assim, como se ele tivesse assim, sentado do lado, assim, conversando. Mas daqui a pouco Deus falava na minha mente, ele já morreu, não é ele. É Satanás que está enganando toda a família, todas as pessoas, né? E eu falava assim, você não é meu avô, o que você tá fazendo aqui? De repente ele dava um pulo, começava a dar risada da minha cara e saía pulando e gritando pra todo mundo da família, só que ninguém via, só eu. Eu começava a expulsar assim, né, forte assim, falando, só que não adiantava nada. E aí passou esse sonho, eu tive uma vez outro sonho que acontecia, que eu ia expulsar um demônio no meu sonho e ele falava pra mim assim, você não pode expulsar meu demônio, mas você não pode chamar seu pai, porque ele não vai vir te ajudar. Então assim, eu orava e falava, não, Jesus é que vai expulsar, não sou eu, porque eu não posso fazer nada realmente. E eu falava, só que eu via que não adiantava nada. E aí eu ficava com muito medo no meu sonho, porque eu sei que, assim, eu creio que acontece isso com todos os jovens, os adultos alguns ainda não têm medo, claro, né? Mas eu sei que todos os jovens, assim, têm medo de expulsar algum demônio, porque, não sei, a gente tem medo, assim, né, de faltar, o Espírito Santo não estar conosco, de falar por nós mesmos, faltar a fé, de falar que o demônio vai sair, ele não sai. Então, assim, eu creio que todos os jovens passam por isso, creio que os adultos também passam, mas eu sei que Deus vai ajudar a gente a fazer isso. Hoje eu tive um sonho terrível, que eu acordei chorando e com dor de cabeça ainda. Eu sonhei que eu tava com muitas pessoas, assim, muitos jovens, na verdade, mas eu não lembro de nenhum. Eu sei que tava meus primos, minha família de jovens e jovens da igreja. A gente foi viajar para uma pousada, que eu lembro que uma irmã da igreja falou que essa pousada era maravilhosa, que essa pousada era uma beleza. A gente chegou lá, era uma casinha velha, tinha que subir uma escada de madeira para chegar na pousada. Aí eu falei, tudo bem, né? A gente chegou lá, era bonitinho, tudo arrumadinho. Só que quando eu olhava as pessoas que estavam lá, eu sentia que eram todas ruins, que eram todas do mal, assim. E a gente passando os dias lá, e eu sonhei a noite inteira isso, porque eu acordei com a cabeça pesada. E eu fiquei sonhando a noite inteira sobre isso. Chegou lá, eu falava com a moça, tava apresentando a gente, né, pras pessoas. E de repente eu olhava pra ela assim, eu sentia que ela tava com demônio. E eu olhava pra todas as pessoas que estavam sentadas na sala que a gente estava e eu sentia que todas elas estavam demoniadas. Só que eles estavam quietos assim, conversando normalmente.
Aí eles estavam conversando com as pessoas que estavam comigo e eu olhava assim, eu falava, meu Deus do céu, todo mundo tá endemoniado aqui, o que a gente tá fazendo aqui? Aí ela falava assim, eu vou te mostrar o que a gente tem aqui na casa, isso aqui não sei o quê. E eu não sei todos os nomes de espiritismo que tem, mas eu sei que tinha um, eu não sei se é candomblé, mas começava com C, eu não lembro. Ela falava, tá aqui todas as, como se fosse assim, atividades que eles faziam, eles ganhavam um brinde no espiritismo. Ela tá aqui todos os brindes, né, que a gente ganha quando a gente faz essa atividade no candomblé e tal, e falou, né, o centro lá que tinha. Eu, Jesus Cristo, o que a gente tá fazendo aqui, meu Deus? Um monte, assim, uma estante cheia de coisa, de espírita, um monte de horríveis, assim, que eu nem quero lembrar. Eu falava assim, meu Deus, todo mundo aqui é espírita, Jesus. Aí eu olhava assim, daqui a pouco, quando ela me mostrava isso, eu via mesmo que era todo mundo de Satanás, ele tava lá presente. Um rapaz começava a dar risada do nada, não tinha ninguém falando com ele, ele começava a dar risada. Ele parava assim, começava a rir, olhava pra minha cara e ria. Eu, Senhor Jesus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E a mulher começava a explodir assim, o demônio dela começava a mostrar pra todo mundo. E aí a gente ficava todos apavorados, eu não sabia o que eu fazia, eu falava pra Jesus, né, pra Deus expulsar, em nome de Jesus sai, mas não adiantava nada. Então a gente foi embora da pousada e cheguei na minha casa de repente. Eu tava contando pro meu pai isso, no meu sonho, que a gente tava lá naquela pousada e meu pai falou assim, minha filha, outro dia eu tava no meu trabalho orando e veio um demônio falar comigo. Só que assim, ele falava que ele tinha 1000 demônios junto com ele pra defender ele, pra ajudar ele, e que se ele quisesse, ele chamava os demônios, que eram ajudantes dele, na hora, e iam me matar. Eu falava assim, pai, mas como assim? Ele falava, esse demônio, ele tá no meio de nós, assim, ele ronda e quer matar todo mundo, e ele tem 1000 demônios com ele pra ajudar ele. Sozinho, ele é mais poderoso do que esses 1000 demônios, só que não era Satanás, o demônio principal, era outro demônio. Então assim, eu penso pelo seguinte, se esse demônio era menos poderoso do que Satanás e ele tinha 1000 demônios que eram menos poderosos do que ele, então assim, irmãos, eu tenho a certeza assim, de que a gente vai enfrentar muita coisa ruim, assim, principalmente os jovens, que a gente não está preparado nem um pouco para enfrentar os demônios que estão lá no mundo. Então assim, eu tenho visto que Satanás quer matar todos os jovens, porque ele não quer que a gente leve a mensagem para esse mundo que está esperando a gente. Então assim, eu sei que é muito difícil para os jovens, para os adultos também, com certeza, pedir para orar para Jesus, pedir auxílio, falar para um irmão que está caído na rua, para que Deus pode ajudar. Só uma palavra a gente tem medo de falar, a gente fica assim receoso. Se Deus fala com aquela pessoa ali que Deus ama ela, nossa, a gente já vira de costas, não, meu Deus do céu, eu vou embora. Dá um ataque no coração. Dá um disparo no coração, a gente não fala de jeito nenhum. Então assim, Deus tem colocado no meu coração muito que os jovens não estão preparados para o poder de Satanás que vai vir sobre a gente. Então assim, mas eu creio que Deus vai dar esse poder para os jovens, principalmente, porque a gente que tem que, nós vamos fazer esse trabalho mais, porque os adultos, alguns adultos assim, tem idosos, não vão conseguir ir para muitos cantos, andar para muitos lugares para falar sobre a palavra, e os jovens têm essa disposição, só que não tem essa disposição para falar as coisas de Deus. Então assim, a gente tem disposição para ir passear, para ficar no shopping o dia inteiro, e eu falo isso por mim mesma, tudo que eu falo aqui eu falo para mim mesma, porque eu sei o que eu passo. E assim, eu tenho muita dificuldade de orar ajoelhada na cama, tenho dificuldade de pedir, né, o Espírito Santo para Deus. Eu só consigo orar assim em voz alta, orar muito tempo assim quando eu tô no monte, realmente. Mas essas semanas assim, o propósito que o meu pai fez de orar 3 vezes no dia, né? Eu não consigo fazer. Eu não sei o que acontece, mas eu não consigo ajoelhar 3 vezes no dia para orar, para pedir o batismo do Espírito Santo. Eu peço para que Deus me ajude a orar, né, 3 vezes, mas eu sempre oro assim em pensamento. Eu acredito que Deus ouve, mas eu creio que Ele prefere. Ele quer que a gente ore, né, ajoelhado, para a gente prestar atenção só no que a gente está fazendo.
E essa semana eu tenho lido muito o Salmo 91. No meu trabalho eu imprimi uma folha e todo dia de manhã eu leio ela. Eu tenho um momento com Deus, né? Antes de começar o trabalho assim na minha mesa, eu oro para que Deus me ajude no meu trabalho e me batiza com o Espírito Santo. E também orei essa semana para que Ele me ajudasse a falar aqui hoje. E assim, a palavra que eu tenho assim muito no meu coração é que os jovens orem mais, que os jovens busquem mais. Os jovens que trabalham têm muita dificuldade de orar, porque não tem tempo. Principalmente jovem que faz faculdade e trabalha. Só chega em casa, quer cair na sua cama e desmaiar. Mas assim, se precisasse alguma coisa para o trabalho, para acordar mais cedo, para dormir mais tarde, a pessoa ia fazer. E eu digo por mim mesma sempre. Mas a gente tem que orar mais. Os adultos oram mais pelos jovens, porque os jovens estão se perdendo realmente, jovens de dentro da igreja estão se perdendo porque não ouvem a palavra de Deus, não ouvem a voz de Deus. Na verdade eu sou impelida a falar, né? Eu tive o mesmo sonho, e a gente ficava desesperado, né? Só que com isso que você falou agora, eu sonhava. É incrível, a Marilene, ela sempre me salva, é uma coisa incrível. Todo sonho que eu tenho, que eu tô desesperada, que eu preciso orar, ela fala no meu ouvido que eu tenho que falar. Né? E ela orava, e ela clamava. E aí quando eu olhei pra trás, né, que eu via, era como se o resto da igreja estivesse lá, orando. Era tipo aquele... Era cósmico, assim, era um conflito mesmo. E a gente entrava no lugar, no seu sonho, né, o meu foi desse jeito, só que com um pouco mais de detalhe. Porque quando a gente entrava nesse lugar, a gente ficava assim, meu Deus, será que aqui eu tenho que entrar aqui? Né? E aí tinha uma roupa para cada um. Uma roupa branca, azul ou amarelo bebê. Né? E a gente entrava e essas pessoas, tipo, tinha uma mulher forte, vestida de baiana, assim, e mostrava um monte de estante, com um monte de coisa, de pedras, né? Eu não lembro o nome de todas as pedras, mas mostrava um monte de coisa, aqueles bolinhas de coquinho. Nossa, mas era muita coisa. E a gente falava, o que a gente vai fazer agora? Vamos orar? Aí falava, e adianta? Será que vai adiantar? Aí a gente começava, o que a gente faz? O que a gente faz? Aí a Marilene falava, fala isso, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. E a gente começava a orar. Aí tinha uns que ficavam, não vai dar certo, a gente não tá com Deus, não vai dar certo. Aí quando a gente olhava pra trás, tava lá, como se fosse uma nuvem assim, sabe? Tirando aquela onda de fogo mesmo. Né? E aí eu não consegui ver o final porque eu acordei. Mas na hora que eu acordei, né, a gente estava olhando de costas e eles estavam lá, orando pela gente e falando o que a gente tinha que falar para se livrar daquilo. Então, assim, eu vejo, hoje principalmente, hoje eu quero falar uma coisa pra vocês também, que ontem, essa semana toda, eu pedi pra que Deus trouxesse todos os jovens, que ele quisesse que eu ouvisse o que eu ia falar hoje. E graças a Deus hoje tem muito mais jovens do que adultos, né, pelo meu visto assim, parece que tem muito mais jovens do que adultos. Os adultos também são jovens, né, mas eu digo isso... todos os adultos são jovens também, mas eu digo jovens que têm mais, assim, dificuldade, as mesmas dificuldades que eu, né? Então, assim, eu vejo, irmãos, grandemente que Satanás está com ódio de todos os jovens, ele quer matar. Assim, a gente não vê a gravidade do problema, porque a gente não conhece o que ele pode fazer, entenderam? Então, assim... Deus está se mostrando nesse único... que tem 1000 só para trabalho dele. Só para um. Porque uma coisa, nós temos lá nosso pequeno grupo e nós temos feito, Deus, o Espírito Santo tem nos incomodado muito para clamar pelos jovens. Porque é incrível, nós sabemos que o jovem tem muita força, né? Que ele vai, ele entra nas matas e que nós adultos não temos a disposição que eles têm. O potencial que eles têm. Mas o que a gente vê na igreja é que a maioria dos jovens é tudo abatido, como ela disse, sem vida, não ora. E eu fico inconformada, eu falo, mas Senhor, por quê? Por que que os jovens são assim, se eles deveriam ser a força da igreja, estão tão neutralizados? Por isso, porque mais do que nós, Satanás sabe da força do jovem, e com certeza dispensa exércitos para neutralizar essa força, e os jovens estão neutralizados.
as pessoas hoje, né, em geral, não oram, porque a gente tem a nossa vida, tudo que a gente tem interesse, a gente encaixa, como você disse. Se tem que acordar mais cedo no trabalho, pediu a corda, se tem que ir na faculdade, faz um sacrifício. Então a gente dá um jeito de encaixar nossos interesses na nossa rotina. Pode ser a rotina mais difícil de cumprir, mas os nossos interesses estão ali. Então Deus falou, só tem um motivo por que não me encaixam. Falta interesse em Deus. Falta interesse. Está faltando interesse. Nós não temos a consciência da importância de Deus na nossa vida, e principalmente o jovem. O jovem, ele não tem força para orar, não tem força para buscar a Deus, não tem força para pedir força. A gente não tem força para pedir para Deus ajudar a gente. Aquele dia que nós oramos aqui no monte, depois daquele dia Deus levantou. Ou seja, você teve fé. Pedi. É o que ela viu no sonho, né? O jovem falando, clamem, falem o sangue de Jesus, mas será que vai dar? Quer dizer, a incredulidade mantém o poder de Deus afastado. Mas para ter fé tem que ter comunhão. A pessoa que tem comunhão, o Espírito Santo, ele gera fé, é um dos frutos, né? Das características do Espírito da fé. Se a pessoa não tem comunhão, ela não tem fé. A incredulidade domina. Se a incredulidade domina, o poder de Deus é colocado abaixo, Satanás que domina. Você falava, não era no sonho dela, né? Crê nisso, faça isso, jovem, mas será que vai dar certo? Então, a gente tem assim, eu falo assim por mim, que eu acho que eu não tenho muita fé. Eu não tinha muita fé, na verdade, né? Mas fez efeito. Mas, assim, eu peço pra Deus me ajudar a falar o que eu tenho pra falar. Porque, assim, agora, esse ano eu comecei a pedir pra Deus me ajudar a aceitar tudo que Ele tem pra mim. Aceitar, se for pra mim falar, pra Ele me ajudar a falar. Então, assim, eu tenho muito medo de falar com as pessoas e alguma pessoa, tipo, rejeitar o que eu falar, e aí eu vou ficar como? Vou ficar assim, mas foi Deus que me falou. A pessoa fala, você tá falando isso pra mim? Eu não pedi pra você falar nada. Assim, eu tenho muito medo de falar e acontecer alguma coisa assim, parecida, né? Mas Deus tá me mostrando sempre assim que, mesmo na nossa fraqueza, Ele dá força e fé pra gente falar para as pessoas que estão precisando. E eu sei que os jovens têm muita força para falar, os jovens têm disposição para... eu vejo pelas passeatas que tem na igreja, aqueles eventos que tem no Anhangabaú, quantos jovens que vão lá? Vão muito mais jovens do que os adultos. Então o jovem da igreja adventista, principalmente, tem muita disposição para ir num evento da igreja adventista que vai ficar cantando música do JA, só que o que vai levar eles a ficar só cantando? Ninguém tem vontade de ir lá levar o livro da esperança para as pessoas que estão no Anhangabaú, entenderam? Então eu falo isso por mim também, porque eu não tenho vontade de fazer isso. Quando eu tô lá, eu só quero ficar cantando e vendo os cantores adventistas que estão lá. Só que assim, eu vejo isso mais pela nossa igreja, que tem uma palavra poderosa, que tem uma palavra de poder, que vai acontecer as coisas que a gente aprende. O mundo não vai ficar bom assim do jeito que tá. Algumas pessoas pensam que está ruim, só que ele vai ficar muito pior, porque principalmente para as pessoas que são da igreja, para as pessoas que são evangélicas, não só para as pessoas que são da igreja adventista, mas para as pessoas que são de outras religiões também, porque os jovens de outras religiões, eles são muito mais consagrados do que a gente, só que eles não têm a palavra que a gente tem. Só que os nossos jovens da igreja adventista não vivem a palavra que a igreja adventista dá, entenderam? Então assim, os jovens das outras igrejas acreditam, até jovens que não são da igreja, têm mais fé do que a gente tem, porque eles acreditam que se eles pedirem alguma coisa para Deus, Deus vai dar e pronto. Mas você sabe por quê? Eu estive analisando isso, eu já visitei um monte de igrejas pentecostais e eu vejo meninos de 9 anos, eu vi crianças de 5 anos clamando no Espírito. Eu falei assim, por que nossa igreja a gente não vê isso? Vê só um abatimento. Porque lá eles concentram a busca. Eles ensinam, os líderes, eles ensinam a importância da busca. E eles buscam mesmo. Vai num culto de oração pentecostal, vai. Uma hora de joelhos orando. Toda a igreja. Então, acontece isso com a gente. É que nem você vê muitos jovens daquela... Bola de neve.
Bola de Neve também, a Assembleia, tudo saindo batendo na porta. Você vê duplas missionárias, testemunhas de Jeová, sempre na porta. Você não vê nenhuma. É raro você ver adventista sair para fazer isso. Irmãos, ontem, parabéns pelo testemunho que ela está passando aí, que ontem à noite nós estávamos reunidos, A gente estava em casa e a gente estava conversando família, sobre a gente isso. estava conversando sobre isso. E eu falando com meus filhos, né? Que eu vejo essa deficiência, né? Essa deficiência. E às vezes eles têm aquela motivação.